Hoje celebramos a solenidade de Maria, Mãe de Deus, e é interessante que durante o ano litúrgico a Igreja nos propõe diversas solenidades e festas marianas. E todas elas têm sempre algo para nos comunicar. E a comunicação que nos faz é sempre algo de teologia. E aí nós temos que ter a profundidade de entrar dentro daquilo que a teologia propõe. É verdade que um pensamento teológico, verdadeiramente teológico, ele é exigente. E por que exigente? Não pelos conceitos apenas, mas sobretudo pela humildade de compreender o que Deus propõe através da revelação do seu mistério. Também a humildade de acolher aquilo que nos foi dado para que não caiamos no risco das superficialidades. Superficialidade essa que, com relação a Maria, dentro de uma cultura como a nossa brasileira, encontramos aos montes. E por quê? Porque a nossa cultura não é, hoje em dia, de maioria católica. Ela tem se tornado uma cultura com um pensamento protestante. Isso, daqui e dali, pode de alguma forma sedimentar dentro da nossa cabeça, dentro dos nossos conceitos, e a gente passa a olhar o mistério com uns olhares estranhos. Portanto, para combater uma emergente e crescente mentalidade protestante que tem se insinuado dentro da cultura brasileira, o nosso chamado hoje como católicos é voltar e meditar com muita profundidade, com a exigência que uma verdadeira teologia existe, os mistérios que nos foram revelados. Por isso, contemplação, humildade e acolhida. Esses são os caminhos pelos quais podemos pensar um pouquinho a festa de hoje. De fato, quando você fala para alguém Maria, Mãe de Deus, se tem uma mentalidade que não é católica, muito provavelmente as pessoas se rebelarão. Mas este conceito foi cunhado, na verdade, foi rezado, pensado e proclamado pela Igreja em 431, Concílio de Éfeso. Nós estamos falando de 1600 anos, da proclamação do título Theotokos, Maria, Mãe de Deus, que já entre os cristãos era uma verdade de fé. A Igreja simplesmente proclama isso. E alguém poderá pensar, mas quando nós proclamamos que Maria é Mãe de Deus, nós estamos fazendo uma adoração a ela? Não. Nós estamos reconhecendo o quanto o Verbo eterno quis, ao vir ao mundo, encarnando-se no seio de uma mulher. Portanto, o título Theotokos é um título cristológico, não é de tudo ou endeusando Maria, o que seria um erro enorme. O título focaliza Cristo. Se um dia você tiver a oportunidade de ir nas igrejas mais antigas, que estão no Oriente, Jerusalém, também um pouquinho na parte setentrional da Itália, na Espanha se encontra alguma coisa, você vai ver nas igrejas, na ábside, na parte de trás dela, Maria Theotokos, Mãe de Deus, com Cristo no braço. E é muito interessante porque a nossa mentalidade, porque às vezes insinuada por certo protestantismo, ela meio que rejeita esse título. Ela meio olha com uns olhares um pouco estranhos. Então o convite agora é: exorcizemos, tiremos da nossa cabeça, do nosso coração, esses sedimentos que uma espiritualidade que não é católica tenta enfiar dentro da nossa espiritualidade cristã. Só que aqui eu já coligo a um outro problema. Qual que é o outro problema? Maria, Mãe de Deus, ela dá luz ao Verbo encarnado. Jesus é Deus. E às vezes a nossa tendência é ver Jesus como um amigão.
a nossa tendência é horizontalizar o mistério, esquecendo que ele também é, ao mesmo tempo, verticalizado. É verdade que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, o corpo de Cristo é semelhante ao nosso, é a carne da nossa carne, no sentido que assume tudo aquilo que é humano, mas ele não deixa também de ser divino. Se você horizontaliza muito, você perde o mistério. Se você verticaliza muito, você perde o mistério também. Portanto, o cristão católico, com a graça que a igreja nos dá, sabe equilibrar bem o mistério. Mas quando é que isso para nós acontece? E aqui vai o meu, um pouco, seria, podemos dizer, uma sugestão para este ano de 2026. Primeiro, tirar da nossa cabeça essas construções que não provêm daquilo que é católico. Portanto, o convite para aprofundar a nossa fé de maneira teológica. Comece pelo catecismo. Tem de graça na internet, tá? Você não precisa nem comprar. Você lê no teu celular. Depois, a leitura dos documentos da igreja, mas aí, quem quiser, tiver interesse, eu, com toda humildade, doutor em teologia, posso te indicar os documentos chaves para uma leitura correta, ou melhor, não correta qualquer documento da igreja, mas eu quero dizer, para uma leitura construtiva que nos ajude a formar-nos como cristãos profundamente. Portanto, ter esta capacidade de pensar de maneira exigente, não de ficar com superficialidades cristãs, porque senão a gente tende a cair num emotivismo, ou até num racionalismo bobo. A gente tende a cair em superficialismos e opiniões. Nós católicos temos certezas. Maria é mãe de Deus. Isso é uma certeza católica. Mas o que esse mistério me propõe? É aqui, como cristãos, que nós entramos. Então, além, obviamente, das leituras que os documentos nos propõem, o chamado de nos colocar diante do mistério. E aqui entra uma outra dica, que deveria ser a primeira, né? A primeira não é a leitura dos documentos, não. A primeira é saber colocar-se diante de Cristo em adoração. Coisa que nós cristãos fazemos pouco, viu? Ou seja, nos colocar de joelhos diante do mistério, diante da Eucaristia, diante desta imagem que representa o ponto decisivo de virada da história, o Verbo que se fez carne. Ou seja, um cristão verdadeiro, ele adora Jesus, porque ele sabe que Jesus, humano, sendo homem, é ao mesmo tempo Deus. E, portanto, não deixa se colocar em ideias superficiais. Por quê? Porque aí nós corremos o risco de pensar Cristo segundo as nossas categorias, não segundo aquilo que nos foi dado. E aqui é a beleza da teologia. A teologia não é uma coisa que eu invento. A teologia é algo que nos foi dado. Maria entende isso. Por isso o cristão é aquele que se coloca de joelhos diante do mistério e silencia. E eu percebo que dentro da nossa cultura, além dessas questões sedimentadas de uma certa ideias protestantes, hoje tem uma galera que inventou um Cristo que não existe. É uma galera que vive com uma piedade falsa, cheia de checklist, cheia de coisa, mas é tudo invenção da própria cabeça. Que não teve um minuto de joelho no chão para entender profundamente quem é Jesus. Que não teve um minuto de oração profunda do rosário, deixando que Maria nos explique os mistérios da vida de Cristo, e aí fica por aí com essa verborragia, falando que Cristo é isso, que Cristo é aquilo, e não sabe nada de Cristo, e que pretendem ser os guardiões da moral cristã. Isso é de matar. Isso está difuso dentro da nossa igreja, especialmente no Brasil, dado muitos não vou chamar de idiota, que é feio, desculpa, gente, é que eu me inflamei, tá? Oh, meu Deus, eu não posso me inflamar, não. Jesus, não. De irmãos desavisados, vamos fazer ela falar assim, não? De irmãos desavisados que
acham que leu 2 linhas do catecismo já é o cristão. Eu sou agora o cristão, rei da moralidade, e vou dizer para todo mundo como é que tem que ser cristão. Não dá, gente. Acho que uma grande proposta para esse nosso 2026, passando por esta grandíssima teologia Maria, Mãe de Deus, é de fato nos colocar de joelhos diante do mistério. Recuperar na nossa vida a adoração. Vir à igreja e nos colocar de joelhos mesmo diante da Eucaristia. Sempre guiados por Maria, não? Porque Maria, ela é a primeira teóloga, ela que acolhe o mistério, é ela que fala, fazei tudo aquilo que ele vos disser. Maria, ela é um caminho seguríssimo. E aí o segundo passo que eu tinha colocado como primeiro, eu peço perdão por isso, nos aprofundar naquilo que a igreja nos propõe, não que os gurus nos propõem. Não do que os gurus, não que os achismos aí ficam falando, porque tem que ser isso. A igreja tem 2000 anos. Quem nasceu em 1970, em 1980, é um micro-organismo diante da grandeza daquilo que a igreja já pensou durante 2000 anos. Então, para nós, a beleza é ler os documentos do magistério como que gustando, como que saboreando aquilo que a igreja nesses 2000 anos, por graça, ela vai transformando a nossa existência. E isto aqui, e aí é o terceiro ponto agora, nos ajudará a perceber algo muito bonito, a sua vocação. Vou citar uma frase muito rara de São Leão Magno, pouca gente cita ela. São Leão Magno diz o seguinte, que Cristo fez com a água do batismo aquilo que fez com Maria. Eu não vou lembrar exatamente a citação, mas a ideia é exatamente essa. Ou seja, eu acho que a citação é essa mesma. Cristo opera na água do batismo aquilo que Deus opera em Nossa Senhora. O que Deus faz com Nossa Senhora? Faz com que ela se torne mãe de Deus. Ou seja, capaz de gerar Cristo, ela gera Cristo. Quando nós somos tocados pela água do batismo, nós assumimos uma posição semelhante. Porque agora a nossa vida, ela é capaz de gerar Cristo também. Ou seja, o ser cristão verdadeiro, que passa por uma adoração profunda, contemplativa, capaz de acolher e de maneira exigente meditar os mistérios, aquele que nesta meditação se torna um teólogo no sentido de aprofundar os documentos da igreja, de léxio divina, de oração diária, de estar diante do mistério, é aquele que se torna também capaz de comunicar Cristo com a própria vida. O nosso modo de ser cristão, neste mundo atual, é aquele que, vivendo nesta grande comunidade igreja, nós comuniquemos aos nossos irmãos a presença do Senhor. E esta presença do Senhor passa pela dimensão cruciforme da nossa existência. A parte horizontal, carne e matéria, que não é oposta, é simplesmente contrastada, mas não é oposta ao espiritual. E esta dimensão vertical, a nossa vida enquanto vivida neste mundo, na bondade daquilo que Deus criou, que Deus nos deu, de ver a beleza de uma forte chuva, de ver a grandeza de um pôr do sol, de olhar o universo e o seu infinito, de olhar o meu irmão que está diante de mim, de ver a beleza da construção do nosso corpo, de ver a graça do relacionamento entre um homem e uma mulher, e aí tudo a gente pode citar, toda a criação, toda essa beleza que Deus nos deu, nos leva em Cristo, verbo feito carne, a perceber também a nossa dimensão vertical, ou seja, o nosso infinito. E aí uma coisa não está contrastada com a outra, mas ela entra dentro de uma sintonia, que o nosso modo, e aí porque batizados, ou seja, a água do batismo nos eleva e nos coloca dentro desta capacidade de apresentar Cristo para as pessoas,
isso transforma a nossa existência. Então eu penso que para a nossa comunidade, e para você especialmente, neste ano de 2026, a nossa grande luta, a nossa grande cruzada, é deixar de lado essas superficialidades que provêm de um cristianismo que não tem raiz católica, ou lutar contra esses catolicismos unilaterais, fechados, cheios de guru, que não tem enraizamento, que é só coisa de opinião de internet. Eu penso que precisamos levar a sério isso, porque quando a gente começa a construir, termina a homilia aqui, tá? Quando a gente começa a construir muita coisa assim, os nossos pensamentos começam a ficar tediosos. A professora, foi minha professora, Letícia Caimen, uma mulher de um nível enorme, a quem eu tenho um apreço muito bom. Ela uma vez soltou uma frase muito bonita em uma conferência, depois eu passei horas dialogando com ela, tomando café, em que ela disse assim: um teólogo é sempre feliz. E por que é sempre feliz? Porque descobre sempre as novidades de Cristo. Porque está sempre diante do mistério e aprofunda. E deixa de lado essas superficialidades chatas, esses checklists tediosos, essas coisas que não levam para lugar nenhum, só enrijece a gente. E aí, pensando com ela um pouquinho sobre essa frase, qual foi a ideia que eu tive? Eu falei, mas o teólogo quer dizer que todo mundo tem que fazer teologia? Chegando em casa naquele dia, eu fui ler um texto de São Justino. E São Justino diz que todo batizado é um teólogo. Portanto, você recebeu a graça de ser um teólogo. Por quê? Você está mais do que apto a entrar no mistério, a conhecer o mistério, a fugir da superficialidade. Não sei se você está entendendo o que eu quero dizer. Ou seja, não é mais tempo de brincar de casinha cristã. Não é mais tempo de ficar procurando guru de internet. Agora é tempo de, como comunidade, estarmos juntos, de joelhos, adorando o Senhor, que vem ao nosso encontro. Que bonito isso, não? De ter a capacidade de aprofundar aquilo que nesses 2000 anos a igreja nos propôs e nos propõe, sempre com docilidade, sempre com uma atitude infantil de acolher o mistério e de viver o mistério, e por isso transformar a nossa existência em primeira pessoa e também a da nossa comunidade como lugar capaz de comunicar Cristo para as pessoas. Não os nossos pensamentos, Cristo mesmo e aquilo que se espera de nós. Portanto, tenhamos nesse 2026, partindo de Maria, Mãe de Deus, a coragem de entrar profundamente no mistério de Cristo e perceber o quanto temos muito para nos alegrar na contemplação e comunicar aos nossos irmãos. Que assim seja. Amém.